Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, em mais uma manhã, com mais um episódio, com mais um ensinamento que são as nossas pérolas de sabedoria aqui, que temos passado para você logo pela manhã, para você que já nos ouve pelo rádio e também pelas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus e hoje estamos aí fechando o mês de abril, hein? O quarto mês encerrando. Como é que foi o mês de abril para você? Conta pra gente, foi bom? Foi maravilhoso? Se possível, conta pra gente de que maneira. Você pode mandar um direct no nosso Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, ou até mesmo você que me ouve pelo nosso canal no YouTube. Você pode escrever, fazer o seu pedido de oração, no seu comentário, ver como que foi o mês de abril. Espero que tenha sido ótimo. E eu tenho certeza que hoje tem milagre para você. Acredite nisso e vamos daqui a pouquinho para mais um episódio da Palavra de Deus. E eu comecei ontem falando justamente sobre batalha espiritual. Como eu disse ontem e vou repetir agora nessa introdução, estou buscando falar um palavreado mais simples possível, acreditando que você que está do outro lado vai entender que o Espírito Santo, nosso querido Espírito Santo, vai fazer você entender o que você precisa entender destes ensinamentos. Então, já entrando no assunto, mas antes, porém, eu quero agradecer em nome de Jesus, em nome do nosso Ministério Agindo Deus, da nossa equipe, da nossa família, agradecer a você que tem sido um agente de Deus, você que tem semeado em nosso ministério uma semente financeira. Que Jeová Jiré, o Deus provedor, te abençoe muito nesse fechamento de mês. Que algo sobrenatural de bênção venha sobre a tua vida no dia de hoje. Muito obrigado a você que tem nos apoiado. Que a luz de Cristo, a luz de Deus te ilumine sempre e você prospere cada vez mais em todas as áreas. Sua comunhão com Deus, que é a sua vida espiritual, saúde física para você, saúde nas suas emoções e também saúde nas suas finanças. Vamos hoje entrar então, durante essa semana estamos falando sobre a batalha espiritual e hoje eu vou começar a falar de algumas partes da armadura do cristão. Nós entendemos algumas verdades de uma batalha espiritual que a gente está travando. E agora é hora de você tomar posse da armadura. Isso mesmo, uma armadura. Se você ler em Efésios capítulo 6, do 14 ao 17, o apóstolo Paulo identifica claramente as peças dessa armadura. Então vamos mencionar aqui. A primeira armadura que ele passa para a gente aqui. O cinto da verdade. Paulo diz que devemos pôr o cinto da verdade em torno da cintura. A verdade é uma defesa poderosa por pelo menos 3 razões. A verdade. Primeiro, ela os libertará. Famoso João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo, Jesus é chamado a verdade. Em João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E terceira coisa, que a verdade é uma defesa, que é a divina palavra é a verdade. A divina palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, começamos a fazer frente ao nosso inimigo, ao maligno, nos apoiando nessas verdades imutáveis. Então, quem anda nessas verdades não precisa temer nada. Firmamo-nos na verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, diz em 1 João 4,4. E Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E também, Ele nunca nos abandonará
nem nos desamparará, diz a Bíblia em Hebreus 13, verso 5. Em outras palavras, nos apoiamos na verdade da integridade de Deus e de sua palavra ao combatermos o inimigo. Lembrando, esse inimigo, esse ser espiritual. Então, a primeira peça dessa armadura é o cinto da verdade. A segunda peça que ele fala aqui, ele chama a couraça da justiça. A região mais vulnerável do nosso corpo, podemos dizer que é o tórax. Basta uma seta acertar o coração e você já era. Assim, uma das peças da nossa armadura é a couraça da justiça. O que significa isso? Isso significa que, quando fomos salvos, a justiça de Cristo nos foi transferida. Confirme essa justiça, apoie-se nela, revista-se dela, creia nela através de Cristo. Essa justiça de Cristo nos foi transferida. Agora, esse ser do mal, Satanás, não pode nos ferir de morte, desde que estejamos protegidos pela justiça de Cristo. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, a importância de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não tem como a pessoa ter essa proteção se ela não estiver em Cristo, estar em Cristo, compreende? Porque Satanás, esse ser do mal, não pode perfurar a nossa salvação. Então, mantenha a couraça na dianteira da sua vida para jamais esquecer esse fato. Use-a para proteger o coração. Então, essa segunda chave, essa segunda peça dessa armadura é a couraça da justiça. E quem é essa couraça da justiça? Essa peça, que é a couraça da justiça, dessa armadura, é a couraça da justiça. O quê? Isso significa, vou repetir para você, quando somos salvos, a justiça de Cristo nos foi transferida. Você está compreendendo isso? Então, a importância da presença de Jesus na minha vida e na sua vida. Aproveite hoje, aproveite esse momento que você está me ouvindo a consertar a sua vida, se entregando a Cristo, se você ainda não fez isso. Se você ainda não declarou a sua fé em Jesus, Ele está te chamando. Exatamente. Em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, em Jesus, você tem esta proteção. Agora, vamos entrar em mais uma peça dessa armadura espiritual. Ele diz aqui: a preparação do Evangelho da Paz. A preparação do Evangelho da Paz nos pés, né? Calçados aqui com a preparação do Evangelho. No versículo 15 de Efésios capítulo 6, Paulo diz: mantenham-se firmes, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Os calçados de um soldado romano eram a parte mais importante, sobretudo no combate corpo a corpo. Se perdesse o calçado, perdia a batalha. Paulo diz que o nosso calçado é o Evangelho, ou seja, as boas novas, porque fomos salvos. Então, precisamos aproveitar o Evangelho, regozijarmos-nos nele, agradecer a Deus e perceber que é o poder de Deus para a salvação, diz Romanos 1,16. Você está entendendo aqui? Talvez você já fez um estudo sobre essa armadura espiritual. E aqui eu estou
fazendo aqui um compacto, aqui um resumo, para você compreender da importância de você ter essas peças de uma armadura espiritual para a tua vida. E aí ele vai falando outras, né? Estamos relatando outras. Ele fala também de outra peça importante, o escudo da fé. O escudo, minha gente, de um soldado do século I era de extrema importância. Com ele, as flechas incandescentes eram apagadas e as envenenadas eram desviadas. Paulo fala das setas inflamadas do maligno que vem para nos incendiar. Na vida de fé é imprescindível para vencer essa batalha, não é a fé por si só, mas a fé em que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, irá adiante de nós. Ou seja, é o tipo de fé que crê em Deus independentemente das circunstâncias. É o tipo de fé que dá vitória para confiarmos no Senhor, não em nós mesmos. Entendeu? Então escreva aí o escudo da fé. Quando Paulo escreveu isso aqui, foi justamente baseado, né, na roupagem militar do século I, para você entender o contexto. Então o escudo da fé é de suma importância para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de vitória, através dessas ferramentas ou dessas peças, né, de uma armadura de um soldado, ok? Ele também fala aqui também sobre o capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça. Ali é que se localizam o cérebro, os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos. Arranque a cabeça do soldado e ele estará morto. Paulo diz que a nossa cobertura é a salvação. A palavra grega origina-se de salvamento. Então fomos salvos do monturo de pecado e recebemos de Deus valor e cobertura. A Bíblia deixa claro que a nossa salvação em Cristo é assegurada pela palavra inegável do próprio Cristo. Ele diz: ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10, 28. Ao lutarmos, então, precisamos estar certos de que estamos com o nosso capacete da salvação. Não que percamos a salvação e tenhamos de nos revestir dela de novo, mas estar certos de que estamos no sentido de termos consciência de estarmos assegurados em Jesus Cristo. Eu quero orar com você agora. Eu quero ministrar sobre você uma oração diante dessas palavras, diante dessas ferramentas, diante dessa armadura espiritual, dessas peças que compõem uma armadura para nos proteger contra o inimigo. Eu falei de algumas. Vou orar agora para encerrar esse episódio e amanhã eu vou dar prosseguimento a esse assunto. Então não perca também o episódio de amanhã. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por estar aqui abordando um assunto tão amplo, muito amplo realmente, mas também muito importante para nós que servimos ao Senhor Jesus, que é justamente essa armadura espiritual. Que cada ouvinte possa de fato estar protegido com esta armadura espiritual. Que possamos ter realmente todas essas peças da armadura espiritual, todas elas completas em nossa vida. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.